Bom dia, irmãos. Estamos dando continuidade à nossa escola dominical. Encerramos a semana passada o livro, estudando a Confissão de Fé, e hoje vamos começar com um novo material. Uma revista da escola dominical, proposta pela editora Cultura Cristã, e achei interessante o tema, mudando um pouquinho a nossa abordagem dentro de quase um ano com estudos doutrinários. Vamos abordar algumas questões da atualidade, alguns temas, alguns tópicos e o que afeta a vida dos cristãos, da igreja e da sociedade, né? A revista esta é da editora Nossa Fé, Certas Ideias e Suas Consequências. É importante tomar cuidado com alguns pensamentos, ideologias, pensamentos dos nossos dias e o quanto tem afetado o comportamento dos cristãos em geral, tá bom? Nós vamos providenciar esse material a disponibilizar para os irmãos posteriormente, tá? Então, nesses próximos dias e semanas, daremos um jeito de conseguir essas revistas e deixar e acessar. Os irmãos têm acesso a essas revistas, tá bom? Então, tenha um pouco de paciência aí. Enquanto isso, acompanhe os estudos que os professores estarão ministrando. Essa revista vai abordar esses temas, tá? O ateísmo, na verdade, a primeira lição não é ateísmo, é o agnosticismo, na lição de hoje, tá? O ateísmo em cima do muro. Depois vamos falar do ateísmo na segunda lição, o espiritualismo da moda, que afeta muito as igrejas, o existencialismo, suas consequências na vida, o estilo de vida dos homens e dos crentes também. Gnosticismo e suas influências, hedonismo, o velho humanismo, individualismo, o materialismo, o novo paganismo e o pragmatismo. Lógico, obviamente são temas filosóficos, mas tem tudo a ver com a forma de pensar. Nós vemos todos esses comportamentos e esse estilo de vida nos filmes, na vida das pessoas, no comportamento, no ir e vir das pessoas. Tudo isso influencia. E é isso que nós vamos abordar nesse trimestre com essa revista. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Tá bom? Conto com você. Vamos aí manter nosso interesse no estudo da palavra do Senhor, que é isso que nós estamos abordando. São os temas à luz das Escrituras, ok? Então, essa é a nossa primeira lição dessa nova etapa, né? A primeira lição vai falar sobre agnosticismo, tá? Talvez com esse nome você nunca tenha ouvido, assim, ouvido poucas vezes, né? Talvez a palavra agnóstico tenha eventualmente ouvido de alguém, né? Conforme propõe o nosso autor da lição, é um ateísmo em cima do muro, é uma forma meio sofisticada de negar a Deus sem ser um ateu, né? Então é isso que nós vamos abordar hoje, tá? Então essa é a nossa proposição. Nós vamos afirmar que Deus pode ser conhecido à luz da Bíblia. Deus pode ser conhecido, sim, pois ele se revela de modo claro na consciência humana, na criação, nas Escrituras e, acima de tudo, na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Por que nós vamos afirmar isso nesta manhã? Porque os agnósticos, eles dizem o seguinte, que se Deus existe, é impossível conhecer a Deus. Então, assim, eles não dizem que são ateus, que negam a existência de Deus, mas ficam em cima do muro. Diz assim, olha, se Deus existe, talvez ele nem pode ser conhecido, né? É impossível conhecer, ninguém pode afirmar nada com certeza. Essa é a ideia do agnóstico. É bem sutil e algumas pessoas são enganadas por esse pensamento, tá bom? Então, o que nós vamos trabalhar nesta manhã é dizer que Deus, sim, Deus pode ser conhecido, Deus se revela e pode ser conhecido, talvez não totalmente, não completamente, mas naquilo que ele se propõe e se permite ser conhecido, tá? Isso é muito importante. Nós podemos conhecer a Deus, sim, o homem pode e deve conhecer a Deus por meio de Jesus, senão ele está perdido. O homem sem Deus está perdido. Então essa afirmação é sutil, é uma forma de negar a Deus e é terrível, né? E pode assim afetar o coração e o destino eterno das pessoas por causa de ideias erradas, ideias errôneas, tá bom?
O agnosticismo, embora não seja algo novo, ele ganhou muita força em nossa geração por parecer mais sofisticado e menos agressivo que o ateísmo, né? Parece a ideia do ateu mais agressiva, né? O agnosticismo parece assim meio filosófico e assim é mais aceitável pela sociedade. Esta lição procura desvendar a falsidade do agnosticismo e suas consequências para o pensamento, e aponta o caminho da restauração da relação do homem com Deus em Cristo. Sim, o homem pode conhecer a Deus, sim, é por isso que Cristo veio, para criar essa ponte de relacionamento do homem com Deus, do ser humano, da criatura com o Criador, por meio de Cristo. Como é importante isso, como talvez essas filosofias, essas teorias, esses pensamentos que negam a Deus são afronta ao Evangelho de Jesus. E temos que negar e confrontar à luz da palavra do Senhor. Ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, abençoa, ó Deus, nossa igreja, abençoa a nossa escola dominical, os professores, a superintendência, abençoa as famílias da nossa igreja, tem misericórdia, seja conosco, ó Pai, abençoa nossos alunos, que nós não possamos perder o interesse pelo estudo da palavra do Senhor nesses dias tão complicados que nós vivemos, de afastamento, de dificuldade dos trabalhos da igreja, que, ó Pai amado, que o Senhor fortaleça a fé dos irmãos, a fé da igreja, apesar da adversidade, que possamos superar junto todo esse período de quarentena, ó Pai, até o momento de nos ajuntarmos novamente, a vida voltar ao normal. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, dá-nos tua graça, tua força, é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição é o seguinte, vamos trabalhar o que afirma o agnosticismo, o que o gnóstico, ele diz que Deus não pode ser conhecido. Isso é simples, é fácil. O que diz o gnóstico? Que Deus, se Deus existe, talvez ele não pode ser conhecido. É assim que afirma o gnóstico, tá bom? O agnosticismo sustenta que não há evidência suficiente para ter a certeza de que Deus existe ou não. A etimologia da palavra, a gente vê essa palavra agnóstico, né? Vem do grego, né? Essa é uma junção de duas palavras, do a, que no grego é o não, né? Com o gnostos, tem a ver com a raiz é gnose, conhecimento. Então, o agnosto é o que nega o conhecimento, ou seja, a impossibilidade do conhecimento, o não conhecer, o não conhecimento. Há uma diferença simples entre o ateu e o gnóstico, entre o ateísmo e o agnosticismo. O ateu afirma que Deus não existe. O agnóstico sustenta que ele apenas não sabe se Deus existe, ou declara que não é possível conhecer a Deus. Você vê que é uma diferença, né? O ateu nega. O agnóstico diz que não sabe se existe. Tá? Os dois estão errados do mesmo jeito. Os dois são uma forma de negação. Tá? Os dois são uma forma de negação de Deus. Verdades importantes temos na palavra do Senhor, desde já vão ficar claro isso para nós, tá? Embora Deus possa ser conhecido, ele se faz conhecer na natureza, na palavra, em Jesus, é impossível sim compreendê-lo completamente, porque ele é Deus. Obviamente, ele é um ser divino, infinito, eterno. Nós somos criaturas. Então, todo e qualquer conhecimento que possamos ter de Deus, ele será sempre parcial mesmo, parcial. A Bíblia afirma, e é lá em 1 Reis 8, 27, Jó 36, 26, que Deus é incompreensível. Mas isso não quer dizer que não podemos conhecer a Deus. Apenas afirmamos que não podemos conhecer a Deus completamente. O Deus incompreensível, que assim né, é impossível compreendê-lo completamente, ele se deu a conhecer. É o Deus que se revela, ele se faz revelar nas Escrituras Sagradas, ok? Na Bíblia, é a revelação especial de Deus, especial. Deus fala, Deus comunica o seu querer, os seus atributos, ou seja, ele se permite ser conhecido pelo homem, porque ele quer se relacionar com o homem. Ele criou o homem para esse relacionamento, para ser glorificado na criação, que foi quebrado pela queda de Adão, né? A queda lá separou o homem de Deus completamente, e precisou ele enviar seu filho para restaurar essa comunicação, essa comunhão.
com Deus. Isso nós vamos ver também ainda nessa lição mais para frente. É o Deus incompreensível que se comunica, que se revela, tá bom? Então, e vamos diretamente a isso, contrapondo a ideia do agnosticismo. Que ideia que é essa de que Deus não pode ser conhecido? Sim, ele pode e deve ser conhecido, né? Então, o nosso texto principal será Romanos 1, 18 em diante, que é muito interessante. Vamos ler alguma parte dele, tá? Do 18 ao 23, depois a sequência, tá bom? Então, acompanhe na sua Bíblia, Romanos 1, 18 até o 23. Acompanhe aí, por favor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Trocam a verdade pela justiça. Aí o 19 é importante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Deus revelou-se sim, e Deus manifestou aquilo que ele quis transmitir ao homem. Aí o 20 em diante é muito claro. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, desde a criação, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os atributos, o poder e a própria divindade são manifestos na obra da criação. Aí diz a palavra, Paulo continua na sua argumentação, né? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, todas essas teorias, as velhas teorias com formatação contemporânea, moderna, são as mesmas heresias e os pensamentos da filosofia antiga, só que com uma roupagem nova, mais sofisticada, mais trabalhada, mais elaborada, numa linguagem mais atualizada, mas são as mesmas heresias, são as mesmas afrontas do homem para com Deus. Então, não se engane não com esse discurso moderno, pós-moderno, e pós-moderno já se fala, inclusive, né? Não se iluda com esses discursos, não. São formas do ser humano, do mesmo homem, o mesmo, do passado, do presente e do futuro, que procuram formas de negar a Deus. Negar. O discurso pode mudar, as palavras podem mudar, a linguagem muda muito, né? São termos novos, mas a ideia é a mesma, é a negação de Deus. É negar a glória de Deus. Aí, isso continua o raciocínio de Paulo aqui, ó. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É Deus negando, é os homens negando a Deus, por não querem querem dar glória a Deus, então o negam. E assim se tornam, como diz o texto, idólatras. Nós vamos ver um pouquinho também ainda nessa aula, tá? Embora Deus não possa ser conhecido de forma plena, ele pode ser conhecido sim, na medida em que ele mesmo se revela. Como o texto fala, aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus manifestou. Deus já se manifestou. E a obra da criação está aí, gloriosa, linda, maravilhosa. É um testemunho, né? É uma imagem de Deus, é uma figura, é uma foto, né? Uma apresentação da glória de Deus na obra da criação. Está aí para todos os olhos verem em todos os cantos da terra. Mas o homem, pelo seu coração mau, incrédulo, impiedoso, ele é cego. Ele não enxerga. Ele vê toda essa obra, vê a maravilha, a beleza, né? Mas atribui tudo isso a outras coisas, às divindades.
né, outras situações, e adora outros deuses que ele projeta no seu coração. É por isso que a ira de Deus está sobre a humanidade. A ira do Senhor, está no versículo 18, a ira de Deus se revela lá do céu contra todo mundo, contra todos. Todos estão debaixo dessa ira, por causa dessa maldade humana, por causa da incredulidade humana, por causa do seu coração duro, por sua mente fechada, achando-se por sábios, se tornaram loucos, tolos, cegos. E sobre eles estão a ira de Deus. Então o que nós vemos aqui, vamos ver nessa nossa breve explanação, né? O que Deus se revela de si mesmo na criação, nas escrituras e no próprio coração humano, sabia? Que na própria consciência humana já está uma semente da presença de Deus, de todos os homens. O homem foi criado à imagem de Deus. Ele traz em sua consciência, em seu interior, o senso da existência de Deus. Ele nasce assim, todos nascem assim. O homem é um ser religioso. Por que isso? É profundo isso. Por causa da obra da criação. O homem foi criado à imagem e semelhança do Criador e foi criado com a capacidade de ter comunicação com o Criador. A queda lá no passado distorceu tudo isso. Distorceu. Mas lá dentro, lá no coração, lá na mente humana, a consciência é aquele carimbo, a prova de que ele é um ser criado. Ele está pronto para se relacionar com Deus. Paulo afirma nesse texto aqui em Romanos que os homens, por desprezarem o conhecimento de Deus, eles sufocam, eles rejeitam a verdade, por causa desse coração corrompido pelo pecado. Todo o problema da humanidade, todo o problema, a causa de todos os problemas da humanidade é o pecado, não é nenhuma outra coisa. Não é nenhuma outra coisa. As outras coisas são consequências do pecado. Então não vai com esse discurso aí humanista dos nossos dias, cheio de ideologias, cheio de filosofias. Não. O problema do ser humano, a raiz maior de todas as coisas, é o pecado. E precisa ser tratado pela graça de Deus em Cristo Jesus. O sangue que foi derramado lá no Calvário. É o que muda o coração humano. Enquanto não mudar, o homem é iludido. É iludido pela mentira do mundo, pelo discurso do mundo. Então os homens desprezam a verdade de Deus e começam a aplaudir o discurso mentiroso desse mundo, com todas as suas possibilidades. Mentirosa, é o mundo oferecendo respostas que não tem para coisa nenhuma. É Deus que tem a resposta. Então o homem rejeita a verdade de Deus para assumir a mentira do mundo. Sufocam, suprimem e rejeitam. É que existe um certo grau, né, de verdade e justiça no coração dos homens e de bondade, porque ele foi criado à imagem de Deus. Não é porque ele é bonzinho, não. É que ele foi criado à imagem de Deus, então todo homem tem uma certa noção, um grau de justiça, de bondade, mínima, reflexo da criação ainda. Está corrompido, esse reflexo está sujo, esse reflexo está todo distorcido, mas tem, sabe, ali, porque Deus colocou. Então tem na consciência. É por isso que você vê ainda alguns atos de justiça dos homens. Ainda há, claro que há. Senão seria uma selvageria, né? Imagine. Então, mesmo o ímpio, você sabe disso, tem noções de justiça, noções do certo e do errado. Ele sabe que está errado. Noções de bondade, alguns atos assim, por causa da semente de Deus no coração de todos os homens. É por causa da consciência que o homem tem. Isso é uma prova da presença de Deus. Mesmo que as pessoas rejeitam a Deus, ainda assim esse canal, essa manifestação da graça comum de Deus em todos. Aqui é Romanos esse texto, Romanos 2, 14 e 15, tá, gente? Diz assim, olha, acompanhe, Romanos 2, 14 e 15 diz, olha, Paulo falando que todos os homens estão iguais, judeus e gentios, na mesma condição de pecado, né? Mas ele diz assim, no 14 em diante, quando, pois, os gentios que não têm lei, a lei que foi dada aos judeus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Aí o 15, Paulo usa uma expressão muito interessante. Estes
gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Grave esse texto. É isso que permite que todas as sociedades humanas, não só os judeus, os que têm origem cristã judaica, tenham esses requisitos e esses princípios dados por Deus. Outras sociedades que nunca tiveram nem contato com a cultura judaica, por exemplo, a cultura judaico-cristã. Todos os homens, todas as sociedades, as mais civilizadas ou as mais primitivas, todos os homens têm em si mesmos a consciência e os pensamentos. Aquela noção que é a sementinha de Deus no coração humano. Mas é por isso que nenhum homem é indesculpável diante de Deus. É o que Paulo fala aqui no versículo 16. No dia em que Deus, meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Um dia todos serão julgados. Os que têm lei, sim. Os que receberam o conhecimento da lei, sim. Os que não tiveram o conhecimento da lei, também. Todos. Porque o princípio da lei está no coração do homem. Se ele não obedecer, não dar segundo ela, vai ser julgado por causa disso. Tá? Então, há revelação divina em todos os homens em todo o tempo. Isso é muito precioso, entendemos assim, amados irmãos. Agora, particularmente, Deus se revela assim no coração, na mente, na consciência de todos, mas o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1, né, que os atributos de Deus, atributos invisíveis, o seu poder, a sua divindade, o seu ser, são claramente reconhecidos nas obras da criação. Que coisa linda! A doutrina da criação é o poema, é a música, é escrita por Deus, revelando a sua glória. Que coisa linda! Deus se revela por meio da natureza, por meio de toda a criação, não apenas o planeta Terra, mas toda a criação expressa, os seres criados, os anjos e todos revelam a manifestação da glória de Deus. E Paulo afirma que as pessoas podem ver aspectos da qualidade de Deus por meio da natureza, porque está aí para ser entendida, recebida. Todas as pessoas podem ver que existe um Criador. Todos os homens, seja no Ocidente, no Oriente, todos os homens, todos. É por isso que ninguém tem desculpa, nenhuma sociedade. Não tem desculpa lá o civilizado, lá de Wall Street, lá em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, ou nas tribos Yanomamis aqui no Brasil, Tupi, Guarani, Kaiowá, Caigangue. Não tem. Todo homem é pecador, todos. Ninguém tem desculpa de coisa nenhuma. Não tem desculpa sociológica, não tem desculpa de natureza, de criação, de tradição, de família. Todos estão debaixo da mesma condição, recebem a mesma revelação universal de Deus na criação. Na criação. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. O homem é indesculpável. Não aceite argumentos nem ideias de pessoas aí com ideias humanistas, né? Mesmo cristãos, né? Não aceite, porque isso não tem base bíblica, não. Tá? Todas as pessoas podem ver que há um Criador que por detrás de tudo que existe. Salmo 19:1. O Salmo 19:1 é muito interessante, gente. Aqui é muito interessante, né? Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está aí. Então, se o homem continua corrupto, o homem continua incrédulo e mau, a culpa é dele. Ele vai ser condenado e vai ser julgado e vai para o juízo eterno. E vai ser eternamente julgado. A culpa não é de Deus. O homem é mau, o homem é deliberadamente mau, corrupto, se corrompe outros, nega a Deus, porque está aí a evidência da presença de Deus. Então, todos serão condenados, sim, por suas próprias responsabilidades. Como é importante essas doutrinas, essas verdades. Né? Então, todos têm a manifestação da verdade de Deus, da vontade de Deus, dos atributos de Deus, presentes aí. Então, se o negam e se desprezam o evangelho, como desprezam, se desprezam a obra de Jesus, como desprezam, serão culpados por causa disso e condenados eternamente, viu, gente? Eternamente.
É muito sério, é muito grave essas questões. Como é importante conhecer a Deus, glorificar a Deus e andar na presença do Senhor, né? Que segurança que os cristãos têm assim. Nós temos que pregar o Evangelho, sermos uma igreja missionária, anunciar ao mundo essa glória, trazer os homens arrependimento, a libertação dos seus pecados, da sua idolatria, da sua cegueira. Temos que pregar assim com autoridade cada vez maior por causa dessas verdades, né? Terceiro aspecto da revelação de Deus, como Deus se revela. Paulo está falando aqui em Romanos, né? Revela na criação, na consciência e nas escrituras sagradas. O autor aos Hebreus afirma que Deus falou de muitas maneiras, né? Mas vamos abrir isso a Bíblia, Hebreus 1, de 1 a 3, que é um texto muito importante, tá bom, gente? Por favor, acompanhe aí esse texto que fala sobre a revelação de Deus, né? Tá bom? Hebreus 1, de 1 até o 4. Ok? Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha, havendo Deus outrora falado. Então Deus se comunicou no Antigo Testamento de muitas formas, anjos, visões, sonhos, teofanias, revelações de Deus. Deus falou com o seu povo em Israel, com os servos, com os profetas, com os homens de Deus, de muitas maneiras. Deus se comunicou, Deus se revelou. A Bíblia testifica isso. A história do povo de Deus é a história da revelação de Deus ao seu povo. Deus se revelou. Mas note o versículo 2 e diante, diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus falou pelo Filho. Deus comunica, Deus fala com o homem, agora através do Filho. O Filho é a revelação do Pai. O Filho é aquele que desvenda o Pai. O Filho é aquele que apresenta o Pai. A mais perfeita revelação de Deus nós já temos. Não tem nada de misterioso, uma revelação nova. Não existe uma revelação nova, especial, misteriosa. Oremos para Deus nos revelar. Deus já se revelou perfeita, claramente, maravilhosamente, extraordinariamente no seu Filho Jesus Cristo. Oh, amado, guarde isso. Guarde isso. Continuando assim, versículo 3, assim: ele que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Está falando de Jesus, esse que é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus. Expressão exata do ser de Deus, é Jesus. Não é nenhum outro ser, nenhuma outra entidade, nada. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles, diz o autor sagrado. Deus, nesses últimos dias, nos falou por Jesus. Que maravilha, né? E onde está essa revelação? No Evangelho, nas Escrituras. Deus se deu a conhecer de forma especial por intermédio da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de histórias, livro de coisas boas. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus fala através da sua palavra. A Bíblia diz o que Deus fala. Quer ver um texto muito importante? Esse de 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pedro, na sua segunda carta, fala que nenhuma Escritura provém de humana interpretação, mas provém de Deus. É o Senhor que fala, comunica através da sua palavra. E sua palavra é maravilhosa. A sua palavra é transformadora. A sua palavra revela a sua vontade, seu querer, seu atributo, suas qualidades. A vontade do Senhor está revelada na palavra de Deus. Ela traz vida, ela cura, ela liberta, ela salva. Porque ela nos apresenta Jesus e o caminho de salvação. Que coisa maravilhosa. Então leia a palavra, medite na palavra, ame a palavra de Deus.
deseje, tenha uma sede da palavra todo dia. Não comece o dia sem a palavra, não termine o dia sem a palavra, porque ela é fundamental na nossa vida. Revela o Senhor. Bom, vamos lá, vamos caminhar para finalizar nossa lição, né? Consequência de negar o conhecimento de Deus. É muito sério. Negar que Deus pode ser conhecido é terrível para a salvação da pessoa, né? Ah, Deus não pode ser conhecido. Bom, então está perdido. Então não tem esperança para você, né? Vamos lá. Porque ele luta contra a verdade, né? Romanos 1, de 18 em diante, né? Voltando porque os Romanos, os homens sufocam, suprimem a verdade, trocam a verdade pela mentira. O homem troca a verdade de Deus pela mentira dos homens, né? Os pensamentos, as teorias, as filosofias, tantas que se apresentam, meu Deus do céu, como pode, né? A maioria das pessoas, eles querem um Deus. Observem bem, um Deus com D minúsculo. Mas não o Deus verdadeiro, que se revela na palavra. Porque esse Deus verdadeiro requer que nos submetamos a Ele, que nós nos entreguemos a Ele, que nós nos rendamos a Ele, né? A rejeição de Deus é uma falsa autonomia. Dizer que Deus não pode ser conhecido conduz a uma vida subjugada por outros deuses. Então, dizer que Deus não pode ser conhecido, então uma pessoa vai trocar por outras coisas. O texto de Romanos vai dizer isso muito claramente, né? Desprezou a verdade e abraça a mentira. Abraçou a mentira, abriu o coração para outras divindades. Abre o caminho para a idolatria, é o que diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 22 em diante. Deixaram a glória de Deus, deixaram primeiro a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, e se tornaram nulos, né? Aí no versículo 22, e mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É uma baixaria, né? Aí o homem se entrega à idolatria, cria seus deuses de todo jeito, é o touro, é a rã, é a cobra, é o rato, e adora tudo, adora o sol, a lua, a árvore, a nuvem. É o ser humano idólatra, está presente em todas as culturas. Faça um estudo aí da história geral, faça um estudo mais profundo, antropológico, né, da origem dos povos de nós. Você vai ver, há um elemento religioso presente. Né, os povos aqui da América do Sul, né, os povos antepassados nossos, a idolatria presente em todos eles. Incas, maias, né, todos eles. Idolatria presente em todas essas culturas, civilizações. Porque está no ser humano, no homem, como eu vou falar a você, nós temos falado. É o homem criado por Deus, mas se afastou de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, coloca outros deuses no seu coração. Idolatria. Deus não apenas foi rejeitado pelo ser humano, ele foi trocado por outros deuses. Porque o ser humano é um ser religioso, nós já afirmamos. Quando paramos de adorar a Deus, nós apenas passamos a adorar outra coisa, qualquer. Outra coisa, inventamos. No caso dos povos, adorando as divindades que sugeriam a fertilidade, a vitória sobre as outras nações, nas guerras, nas batalhas, traziam questões na fertilidade, na vida sexual. Então, os homens buscavam suas divindades assim. O ídolo é tudo que o homem dispôs a suprimir a verdade para conseguir ou não perder coisa alguma. Acho que faltou alguma coisa nessa frase aqui. É a disposição do homem suprimir a verdade, mas não consegue suprir com nenhuma outra coisa. A idolatria emerge quando coisas essencialmente boas se tornam mais importantes em nossa vida e ocupam o lugar de Deus. Então não são apenas coisas ruins ou proibidas que o homem adora. Às vezes, coisas que são essencialmente boas, o homem coloca no lugar de Deus. Pode ser família, pode ser trabalho, pode ser qualquer outra coisa. Quando o homem dá a esse elemento da vida cotidiana, da vida normal, uma força, né, um caráter que não deveria ter, um caráter que pertence a Deus, aí no coração do homem é idolatria também. Está presente. Vivemos uma geração idólatra, com outros elementos, assim, não palpáveis, como a idolatria mais primitiva, né, de imagens, de escultura, de pedra. A idolatria está presente nessa sociedade pós-moderna aí de muitas formas.
Pensa nisso, reflita nisso, veja como está presente nessa geração, né, que adora a si mesmo, adora o dinheiro, adora tantos outros elementos aqui, né, de nosso cotidiano, porque substitui, colocando no lugar de Deus. Né? Pensa nisso. E é por causa disso a ira de Deus vem contra a impiedade, a injustiça, porque desfigura o mundo que Deus criou, perfeito. A manifestação da ira de Deus consiste em Deus... Como é que Deus fez? O que Deus fez? O versículo 24 fala assim, ó, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Interessante, né? Por causa do pecado, da idolatria, dessa depravação, dessa corrupção humana, dessa abominável atitude humana de desprezo, a ira de Deus justa se manifesta. E como é que ele se manifesta? Ele simplesmente deixa o homem entregue a si mesmo. É assim que diz Paulo. Deixa o homem entregue à sua loucura e às consequências da sua loucura. É o que diz o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. O 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Mudando, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. Deus os entregou a sua imundícia, as consequências da sua maldade, da sua depravação, da sua abominação. Terrível. Ou seja, já a manifestação do castigo de Deus, deixar o homem entregue a si mesmo ao seu pecado e todas as suas consequências de maldade, violência e desigualdade que tem aí, é consequência disso, da humanidade, da depravação humana, da sua idolatria. Deixar o homem mercê às consequências de sua própria escolha. Então são os 3 versículos, né? Porque no versículo 28 também fala, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à sua disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. É assim o ser humano, tá? Ele está mentalmente corrompido, ele está no seu coração corrompido, ele está na sua alma corrompido. O que pode esperar disso, senão a justiça de Deus, né? Interessante, Paulo descreve essa situação terrível da humanidade, né, dos seus dias e de todos os tempos, no versículo 29 em diante, dizendo o seguinte, ó, esses homens, então, entregues a si mesmos, toda essa situação abominável e terrível, ó, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, dos quais são passíveis de morte, porque tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É assim um retrato da humanidade, do comportamento do ser humano, suas ações. Só a graça de Deus, através do Evangelho, transforma tudo isso. Isso não é revolução cultural, nem política, nem social. É o Evangelho de Jesus, que muda e transforma o ser humano e liberta do poder do pecado, das trevas e de Satanás. Temos que crer nisso e pregar o Evangelho com muito mais autoridade e poder por parte de uma igreja santa, uma igreja comprometida com a cruz do Calvário. É o que o Senhor espera de nós, entendendo a ira de Deus que está sobre o homem. É por isso que tem tanta abominação aí. Aí você fica os cristãos aí fazendo corpo mole, né? Acolhendo as depravações que acontecem na sociedade, as mudanças com relação à família, o comportamento dos homens, de mulheres, achando tudo natural e normal, e os próprios cristãos fazendo vista grossa, tudo isso, culpados diante de Deus por causa disso. A ira de Deus está sobre o homem, precisa se arrepender dos seus pecados, ser libertos. Essa condição é destrutiva, é desprezível, é abominável diante do Senhor. A ira do Senhor está sobre a humanidade. Só a graça de Deus para tirar tudo isso. Oh Jesus, tem misericórdia. O versículo 26 e 27 mostra assim, de uma forma muito clara a consequência do pecado, de desprezar Deus, da idolatria, no estilo de vida das pessoas. Sabe, no estilo de vida.
né? Vemos uma época que as pessoas dizem assim, cada um vive como quiser, faz suas escolhas, né? As propagandas fazem isso. É uma questão muito inteligente desse pessoal, né? Você é livre, você não tem que dar satisfação a nenhuma instituição, igreja, tradição, família, tudo isso daí é cultural, né? É imposto sobre você, você é livre, você faz o que está no seu coração, seja feliz você mesmo, ninguém tem direito de dizer a você o que você deve fazer. É assim o discurso desse nosso mundo que não tem nenhum compromisso com Deus, com os valores de Deus, com os padrões de Deus. Fica incentivando as pessoas a uma vida depravada, corrompida, aos olhos do Senhor. E os cristãos não podem também fazer vista grossa a tudo isso e dizer isso é normal, são os nossos dias, temos que aceitar. Não tem não, está tudo errado. Versículo 26 e 27 diz assim, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Isso aqui dá margem a todo um estudo muito mais profundo aí sobre a raiz das tendências dos homens e das mulheres e suas distorções, né? Causada pelo pecado. Não é doença, coisa nenhuma, não tem nada a ver com doença, é comportamento deliberado e que é condenado por Deus. Cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, aos olhos de Deus. Abominação, torpeza, porque o pecado gera afastamento de Deus, gera idolatria. Idolatria muda de uma forma fatal a forma como as pessoas pensam, se tornam loucos, tolos e cegos, e muda a sua vida moral, seus valores e conceitos e o seu comportamento. E Paulo descreve isso de uma forma muito direta e clara ali, né? É a grande troca, né? Romanos 1 fala de 3 trocas aí, né? Trocaram a glória de Deus incorruptível, a palavra grego alasso. Trocaram a glória de Deus pela imagem do homem corruptível, versículo 23. Trocaram a verdade de Deus em mentira, no versículo 25, metalasso. Adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Trocaram a glória de Deus, a verdade de Deus. E depois lá no versículo 26 fala que as mulheres trocaram o modo natural, né? Deixaram o modo natural, mudaram o modo natural, metalasso. É a troca, né, pelas coisas de Deus, pela verdade de Deus, pela glória de Deus, pelo padrão de Deus. Por isso traz as consequências graves sobre a humanidade. É por isso que é muito cômodo, né, zona de conforto, você dizer, como agnóstico fala, né? O ateu já nega tudo mesmo, né? O ateu já afirma, Deus não existe, tudo isso não é nada, né? Desacredita mesmo. Coração insensato, tolo. Essa é a próxima lição, né? É o homem totalmente que nega a Deus mesmo. Mas o agnóstico, ele afirma, não sei se Deus existe. Não sei se Deus existe. Se existir, nem sei se pode ser conhecido. Eu acho que Deus, se existir, nem pode ser conhecido. É cômodo. Tanto como o ateísmo, com o agnosticismo, é cômodo, porque aí o homem se acha livre para ser ele mesmo. Ele ser o Deus da sua própria história. Ele ser o Deus da sua própria história. O Deus da sua própria vida. Eu é quem conduzo a minha vida e o meu destino. No fundo é isso. Por isso é sutil e é perigoso. Então, quando o cristão abraça essas ideias filosóficas, é assustador. Essas concepções da realidade, né, de um olhar não cristão, é assustador quando o cristão admite isso e fecha a Bíblia. É a coisa mais triste. Cristãos que admitem serem cristãos fecham a Bíblia e colocam óculos de filósofos, de pensadores, de seja lá quem quer que seja, para definir o que deve pensar e sentir da realidade do ser humano. É assustador. Precisamos voltar, se converter, se arrepender do nosso pecado e voltar para Deus com certeza. Mas Deus se relacionou com o nosso em Cristo, porque essa condição é tão trágica a condição humana, tão trágica. O homem em pecado está perdido, o homem está perdido. Está perdido, não é porque ele é pobre, porque é rico, porque ele está perdido. Deus está eternamente perdido. É perdido, sem esperança. Ele não pode se salvar.
Não pode se salvar. Ele está longe de Deus. É por isso que Deus enviou seu Filho. O Filho eterno se fez homem. Ele veio à terra, se fez homem. Essa mensagem é mais importante do povo de Deus. Não tem outra mais importante. Deus se fez carne e habitou entre nós para salvar, para reconciliar, para transformar, resgatar o homem perdido, porque ele não podia salvar. Nem por religião, nem por justiça, nem por caridade, nem por obras. Ninguém é salvo por obras, por coisa nenhuma, porque não há nada de bom no homem. É por isso que o Senhor, assim, enviou Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala em Romanos 5,11, né? Essa troca. Nos gloriamos, assim, em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A palavra reconciliação é catalasso. Lembra das anteriores? Vou voltar um pouquinho. Trocaram. Alasso, a raiz está no verbo alasso, tá? Está na expressão grega alasso, metalasso e catalasso. Catalasso. Reconciliação, troca. Deus troca sua ira por sua graça em Cristo. Jesus trocou de lugar conosco. Ele trocou de lugar com os pecadores. Ele se deu a conhecer mais profundamente em Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Perfeita revelação de Deus é Jesus. É Jesus. Você encontra Deus em Jesus. Não há fé sem Jesus, não há religião sem Jesus, não há vida sem Jesus. A nossa vida é Jesus. É Jesus. Não confunda a igreja. Nossa esperança é Jesus. Nossa vida é Jesus. A igreja é só expressão disso, amado. Mas é Cristo que te salva, que te redime, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A Ele é a glória, a Ele é o louvor, amado. Tem essa fé no seu coração, porque Ele nos reconciliou com o Pai, com o Pai. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos abençoados, com toda a sorte de bênçãos celestiais nos foram dadas. Em Cristo Jesus, Ele é nossa justiça, nossa salvação, nossa sabedoria, nossa esperança, nossa força. Que coisa tremenda, amados. Como Deus não pode ser conhecido como agnóstico, ficar falando aí, os homens aí nos seus discursos por aí afora, fazendo a cabeça dos nossos adolescentes e jovens nas escolas e faculdades aí, com ar de sabedoria, com ar de inteligência, com ar de sofisticação, incrédulos, ímpios, ateus, fazendo a cabeça dos nossos moços. Não podemos assim, ficar não conscientes desse problema. Temos que vigiar e orar por tudo isso. Aprendemos então hoje que não se pode negar a possibilidade do conhecimento de Deus, porque isso é impossível. Entendemos que negar o conhecimento de Deus é nocível, é terrível, é gravíssimo isso. E confessamos, sim, que só Jesus nos leva a conhecer a Deus de uma forma plena e perfeita. Ele nos revela nas Escrituras, se revela na criação e principalmente completamente em Cristo. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem conhece o Pai, quem conhece o Filho, conhece o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Que coisa linda. Glorificamos a Deus por sua misericórdia e graça. Amados, que essa lição traga assim alento e conforto ao seu coração. Tá? E preparação mesmo para anunciar ao mundo, sim. Os homens têm que conhecer a Deus. É possível conhecer, sim, através da natureza já se fez, da palavra ele se revela, mas em Cristo o homem conhece a Deus e prega o evangelho, fale para o parente, amigo, venha conhecer a Deus, venha, ele pode ser conhecido, sim, através do Filho e ser salvo, ter experiência com Deus eterna, não apenas conhecer, mas ter comunhão, intimidade, estar na presença de Deus e saber que estaremos para sempre com Ele, com Ele. Que coisa tremenda, amado, que coisa tremenda. Isso dá gratidão ao nosso coração. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou em nós. Ele não está escondido nem longe de cada um de nós. Ele não é um Deus desconhecido. Ele é o Deus que se revelou a nós e mostrou os lampejos da sua beleza, da sua glória e da sua magnitude. A nós nos cabe profunda gratidão a Deus, irmãos. Esse Deus tem prazer em se revelar e nos tornar conhecido por sermos finitos, limitados e pecadores, mas ele vem a nós em Cristo. Que bênção. E nos humilhar também, porque a grandeza de Deus nos leva a reconhecer nossas limitações,
nossa fragilidade. Ele é um Deus incompreensível, porque é infinito, imensurável. Sabemos disso, que não pode ser perfeitamente compreendido jamais, jamais, porque ele é Deus. Entendido completamente? Claro que não, não temos resposta de tudo, jamais o teremos. Mas o que é possível ele revelou a nós, o que ele queria revelou a nós, o que é necessário ele revelou a nós, da sua vontade e de si mesmo. Amém? Descanse assim o seu coração, amado. Aplicação? Olha, Deus é perfeito, magnífico, majestoso, glorioso, eterno e compreensível. Conhecer esse Deus tremendo é possível, sim, porque ele se revelou na criação, nas Escrituras e em Jesus Cristo. Por isso devemos louvar e honrar sempre o seu nome maravilhoso e dizer como Paulo, a ele a glória eternamente. Amém? Que Deus abençoe, amados. Tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. Reflita nessas verdades durante a semana. Deus se faz conhecer na natureza, na palavra e em Jesus. Afirme isso ao mundo. Nós vamos providenciar o quanto antes esse material para chegar, de alguma forma você ter acesso na igreja, né? De alguma forma você poder retirar, de alguma forma, tá? A gente vai tentar disponibilizar aos irmãos esse material, essa revista, para você acompanhar em casa as aulas ministradas pelos professores, tá? Que Deus te abençoe ricamente nesse dia, um ótimo domingo na presença do Senhor. Logo mais à noite teremos o nosso culto transmitido agora, que acompanha a oração. Aqueles que puderem estar, que bênção estar em comunhão com o Senhor. Aqueles que não puderem, acompanhem em espírito, adorando o Senhor em sua casa, o louvor, a adoração, a oração no Senhor e a meditação na palavra do Senhor. Que Deus abençoe seu lar com a graça e a paz do Senhor Jesus, amado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço do seu pastor aí, tá bom?